E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier e do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 29, chamado Notícias Interessantes, né? Para quem não lembra, no último capítulo que nós vimos, Alfredo, junto com Aniceto e André Luiz e Vicente, estavam recebendo uma comitiva de outra esfera, de outra localidade ali perto do posto de socorro, chamado Campo de Paz, e estava o senhor Bacelar, né, responsável por uma família. Então eles tinham, tanto é que o capítulo passado chama Vida Social. Então, como eles estão muito próximos da crosta, eles têm quase que uma vida comparável à nossa. Simplesmente não, mas totalmente voltada ao bem, à prática do bem, à prática da caridade, né? Na espiritualidade. Então vamos lá dar continuidade no capítulo 29, Notícias Interessantes. Aqui no caso, André Luiz e Vicente vão estar conversando com as duas filhas de Bacelar, né? Que elas eram meninas, mas vocês vão ver que tem muita coisa interessante para nós estudarmos, tá bom? Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filha dos Bacelares, quando na crosta. A segunda era uma sobrinha do chefe da família, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam um magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens encantados com sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. Ou seja, isso aqui eu já comentei no capítulo anterior, né? A grande diferença de você receber visitas no mundo espiritual, se você tiver antipatia, vai ser demonstrado, porque os espíritos leem os pensamentos, né? Então, aqui no caso, não tem como esconder. Nós, quando recebemos uma visita indesejável aqui na crosta, a gente pode até não gostar da pessoa, mas a gente demonstra simpatia, né? Mas lá no mundo espiritual não tem como esconder isso daí, porque os espíritos conseguem ler os pensamentos. Pensou se fosse possível isso aqui? No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. E sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho que atender a umas tantas obrigações importantes. Pois o que? Disse Vicente. É preciso tanto? Sem dúvida. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Sorrimos todos, e reafirmando o conceito de Cecília, ela continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso, e chego a crer que para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Ou seja, ela está dizendo que nosso lar
é uma colônia superior a Campo da Paz, tá bom? Aonde eles vivem, né? Vamos ver em que posição que está Campo da Paz em relação ao nosso lar e a outros mundos, né? Em nosso lar, porém, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares, né? Aqui é André Luiz falando, né? Em nosso lar temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares, ou seja, ele está explicando que em nosso lar é igualzinho lá, eles também têm sofredores e a regeneração faz parte de milhões de espíritos, né? A interlocutora, todavia, revelando profunda acuidade, nos observou. Você diz muito bem quando se refere à colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente, que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva. Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Ou seja, o nosso lar já é um lugar onde não existe mais espíritos obsessores. Existem sim aqueles que passam por um período de perturbação, né? Mas que não tem a maldade. Então, tanto é que ela fala, né? A maioria vive com a bondade. E onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Aonde o bom fica, o mal não se sente bem. Impressionado com o que ouvia, eu lembrei. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília. Mas baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter minha opinião. E como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram, e vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Ou seja, lá em nosso lar, gente, sim, eles lidam com espíritos sofredores, né? Eles lidam com espíritos que estão com dores com relação à vivência da reencarnação. Só que lá eles já entraram na faixa de entendimento que eles são doentes e precisam da cura. Coisa que em Campo da Paz eles têm que lidar com aqueles espíritos que não sabem que estão errados, que não sabem, que não entraram na faixa de entendimento, que precisam de auxílio, precisam ser atendidos e precisam entender a lei do amor. Eles não entendem, eles acham que eles estão certos ainda. Então, tem uma frase muito bacana dela aqui, ó. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Quer dizer, é muito mais fácil, lá em nosso lar, você dar apoio àquele que chora, do que atender uma pessoa revoltada. Porque o revoltado sempre tenta contra-argumentar tudo aquilo que você conversa com ele. E acha que está com a razão, né?
Coisa que quem chora e acha um ombro amigo, entende a situação dele, né? Ele fica confortado, vamos dizer assim. Então, realmente, Campo da Paz é muito mais difícil trabalhar lá do que em nosso lar. Mas, evidentemente, gente, que quem está em nosso lar atingiu a moral espiritual necessária para estar em nosso lar, né? E aqui no caso, a Cecília deixou bem clara que ela busca nosso lar, mas que ela tem que mostrar que ela merece nosso lar trabalhando lá em Campo da Paz. Começava a entender a lógica daquela argumentação e, reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou: aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos, quantos demônios com capa de santos, quanta má fé a fingir generosidades e boas intenções. A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Ou seja, gente, lembra que eu falei em capítulos passados como o umbral, o posto de socorro, no caso o Campo da Paz, que no outro capítulo a gente viu que fica 3 léguas ali de Campo da Paz, do posto de socorro, é muito encostado da crosta, evidentemente que tem muitos espíritos parecidos com os encarnados, né? Inclusive ele fala: quantos materialistas se fantasiam de filósofos, quantos demônios com capa de santos, quanto má fé a fingir generosidade e boas intenções, né? Vicente, que ouvia atencioso, obtemperou: deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em Campo de Paz deve ser altamente meritório. Incontestavelmente, respondeu a jovem. A história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Então vamos lá, veja bem. Nós sabemos que Cristo é o governador da terra, certo? Muito bem. Como Cristo é governador da terra, evidentemente que todas as colônias que estão ao redor do planeta Terra também estão sob sua tutela, né? Evidentemente também que cada colônia, cada mundo criado no mundo espiritual tem os seus responsáveis, mas existe sempre uma supervisão superior, né? No caso, como Jesus é o governador do planeta, eles deram uma satisfação para Jesus e falou assim: Jesus, bem assim, né? Meu Senhor, nós achamos que nós podemos construir um mundo transitório em que vai estar ajudando o posto de socorro e que vai estar ajudando o nosso lar. Então é um mundo intermediário entre os dois. Então o que dá para entender aqui? Que Campo da Paz é um mundo que foi criado há 2 séculos, isso em 1942, vai fazer 3 séculos, né? Então, é novo perto da história da humanidade, certo? Como o planeta Terra tem milhares de anos aí. Então, presta bem atenção. Tem um umbral, o posto de socorro no centro do umbral. Aí vem Campo da Paz e depois vem nosso lar. Cada um num nível de espiritualidade. O posto de socorro do umbral, gente, nós já vimos que tem aqueles que dormem, que estão numa perturbação terrível, que se recusam a acordar. Lá em Campo da Paz, eles já têm aqueles que são acordados, que são obsessores e que estão num nível, eu diria, acima daqueles que dormem em posto de socorro. E em nosso lar, como a própria Cecília já disse, está acima ainda, que são aqueles que não são mais obsessores. Eles choram,
mas já entraram na faixa de entendimento de que eles precisam melhorar para poder retornar e reencarnar na crosta, para cumprir suas provas e expiações. Tá certo? Então, vocês veem que só aí, gente, nós temos a crosta terrestre com encarnados, nós temos o umbral, nós temos as trevas, que é a parte mais sombria do umbral, nós temos o posto de socorro, que fica lá no umbral, nós temos Campo da Paz, que fica perto do posto do posto de socorro, só que é um nível acima, espiritualmente falando, e tem nosso lar que está lá para cima, que dizem que fica sobre o Rio de Janeiro, né? E que é acima ainda de Campo da Paz. Então vocês veem, gente, que a maneira que for necessitando moldar e criar mundos transitórios é permitido, a espiritualidade permite, entendeu? Então existe um número de camadas de mundos transitórios infinita, né? Não tem como a gente precisar o número de camadas, tá bom? O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos evolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentar da Terra, necessita refazer energias por direito natural do trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviços que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia em benefício geral. Aqui, gente, é bem um comparativo como nós vimos no capítulo anterior, quando Bacelar diz que, porque Bacelar, a família Bacelar, né, no caso, o pai da Cecília, ele está com uma missão na crosta terrestre, que a espiritualidade envia espíritos para ajudarem os encarnados. Mas o que eles pegam? Eles pegam os encarnados que estão mais obsediados, com mais problemas, e esses espíritos vão lá para ajudá-los, para aconselhá-los a tomarem boas atitudes. Então, aqui, no caso da Cecília, a colônia dela é muito parecida com a crosta terrestre, que tem obsessores lá e que ela precisa de muitos trabalhadores, né, amigos espirituais, para aconselharem aqueles que estão num nível inferior, que se acham donos da razão, que estão, como eles falam, eles estão doentes, mas não querem enxergar o remédio, né? Ganha-se excelente compensação. Temos direito a grandes valores intercessórios, mas por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que se servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. Ou seja, eles sempre recebem visita de entidades superiores para ajudarem com eles, né, para darem conselhos, para darem uma mensagem de alento para eles, né? Gente, vira e mexe lá no Centro Espírita, principalmente nos trabalhos de obsessão, porque a obsessão, gente, é um trabalho muito árduo, sabe? Assim, pelo amor de Deus, não estou querendo desprezar nenhum outro tipo de serviço prestado dentro de um centro espírita. Mas a obsessão nós lidamos com espíritos inferiores, né? Então, vira e mexe, vão espíritos de luz lá dar mensagens de alento. Olha, continuem a trabalhar, que o trabalho que vocês fazem é uma coisa muito importante. Então, a mesma coisa aqui com eles lá no Campo da Paz. Eles recebem entidades superiores, espíritos superiores, que dão mensagens de alento e bom ânimo para eles, porque precisa, gente, precisa. Tem hora que o serviço, que o trabalho da gente chega a ser desanimador de tão pesado que é. E quando eles percebem que a nossa energia está esgotando, eles vão lá e dão uma injeção de ânimo para que a gente persevere no nosso trabalho, viu? A espiritualidade vê tudo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado, e se
tarda o recurso. Beneméritos, orientadores de nossas atividades, prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Ou seja, a equipe é coesa e ninguém larga a mão de ninguém, porque sabe que o serviço lá vai ter muitos méritos para frente na vida espiritual. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. A sua família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz e, restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com um razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos. Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali o santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. Então, vocês veem como que nessa faixa de magnitude espiritual, nós somos atraídos pelos semelhantes. No caso aqui, o Bacelar desencarnou, né? Então, ele foi levado para Campo da Paz quando ele desencarnou. Isso aqui, né? Quando ele restabeleceu a saúde espiritual, então ele se fixou lá em Campo da Paz, né? Isso, elas dizem há 50 anos. Quando, 30 anos depois, a esposa de Bacelar desencarnou, ela foi levada à companhia de Bacelar lá em Campo da Paz. Então, eles dois ficaram juntos. 20 anos depois ainda, né? 20 anos, a Aldonina e eu, quer dizer, a sobrinha e a filha, também foram atraídos amorosamente por ambos. Quer dizer, na realidade elas podiam até já estar desencarnadas, mas o magnetismo familiar, o amor familiar, as atraiu a Campo da Paz e os 4 estão juntos até hoje fazendo trabalho em Campo da Paz. Então vocês veem que o semelhante atrai o semelhante, né? E tem muitos programas para o futuro? Perguntei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Fim do 29º episódio. Então aqui você vê, ela tem projetos e problemas para resolver e está aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Quer dizer, ela ainda está esperando a volta de alguém que está encarnado, né? Fim do capítulo 29, gente. Muito bem. Mais uma vez, eu sempre falo, eu não edito, desculpe aí os erros de leitura. Os erros estão todos aí, eu na hora de ler acabo errando, volto atrás, etc. tal. Mas espero que vocês tenham entendido essa mensagem maravilhosa do capítulo 29. Vão lá, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis para que a nossa querida doutrina espírita fique cada vez mais conhecida. Tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço e até o próximo vídeo.